Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 5 de fevereiro. E nós vamos meditar de Números, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estamos no início de fevereiro e você já está lendo o quarto livro da Bíblia. Tá vendo como é possível ler a Bíblia em um ano? Pois bem, é assim que isso se torna o nosso estilo de vida. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor nosso Deus. E o livro de Números foi escrito por Moisés. Isso mesmo, né? Como os outros. E nós vamos ter personagens importantes, alguns que você já conhece, como Moisés, Arão, mas você também vai conhecer a irmã de Moisés, que se chama Miriam. Foi ela que ficou ali na espreita, olhando o cestinho com Moisés dentro. Lembra do início do Êxodo, o nascimento de Moisés? Pois bem, ela aqui no livro de Números, nós vamos ver ela novamente, né, com maior ênfase. Nós vamos ter também a figura de levitas, como os coralitas, a família de Corá. Nós vamos ver dois líderes que se rebeliaram, né? Causou ali uma rebelião, Datã e Abirão. Nós vamos ter até um profeta chamado Balaão. Todas essas histórias recheando o livro de Números em seus 36 capítulos. E você vai perceber que tem alguns capítulos que são longos, viu? Bem longos, né? Diferente de outros livros. Nós vamos ter coisas muito importantes sendo tratadas aqui no livro de Números. E o propósito é mostrar às gerações nascidas ali no deserto, né? Como era, como funcionavam as coisas, né? Deixar registro para as próximas gerações. Nós vamos ver que ele leva esse nome de Números, porque aqui vai ser listado, aqueles que estavam prontos para a guerra, estavam aptos para a guerra. A primeira geração de guerreiros vão ser enumerados aqui no livro de Números. É bem verdade que no hebraico o título deste livro é No Deserto, mas na tradução do grego, descrevendo apenas listas de homens, de nomes de homens de guerra, deu a este livro o nome de Números. E nós vamos ver temas importantes serem desenvolvidos aqui neste livro, como a misericórdia, a fidelidade de Deus para com o seu povo, o poder soberano de Deus realizar propósitos e a responsabilidade, sim, do povo em ser fiel, né, corresponder ao chamado de Deus. Tudo isso nós vamos ver aqui nos 36 capítulos do livro de Números. E eu já quero pedir, antes de nós começarmos a leitura, para você curtir esse vídeo, dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal. É isso mesmo, é importante você estar inscrito aqui no canal. E convidar outros para se inscrever, né? Compartilhe esse vídeo nos grupos que você tem acesso. Vamos juntos, né, nessa parceria, eu, você, né, compartilharmos da palavra de Deus, fazermos a palavra de Deus conhecida aos quatro cantos da terra, cumprir o ide que Jesus nos deixou, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu vou do lado de cá, você vai do lado de lá e assim a palavra de Deus vai sendo espalhada aos quatro cantos do mundo. E sem maiores delongas, vamos começar a falar sobre o texto aqui do capítulo 1, que é já a contagem, isso mesmo, a contagem de homens aptos para a guerra. Isso mesmo, não é só querer ir para a guerra, não. Eles precisavam estar aptos para esta guerra. Aqui nós vamos ver que o registro aqui do livro de Números, né, ele tem mais ou menos uma trajetória de uns 40 anos da vida de Moisés.
Então, o censo dos soldados de Israel, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, na tenda da revelação, né? Onde eles ainda estavam acampados na região do Monte Sinai. E Deus disse a ele: realize um censo entre toda a comunidade de Israel, de acordo com os clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados, com a ajuda dos chefes das clãs de cada uma das tribos, né? Então, aqui você já viu o parâmetro de isso ia ser, como isso ia acontecer, né? Segundo as suas famílias, segundo as suas tribos, íamos contar. Então, nós vamos começar com a tribo de Ruben, que é o primogênito, né? Nele se elegeu Elisur, que era filho de Sedeur. E da tribo de Simeão elegeram Selumil, que era filho de Zurissai. Da tribo de Judá, Naasson, que era filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Natanael. Da tribo de Zebulon, Eliabe. Da tribo de Efraim, que era um dos filhos de José, né? Elisama, que Elisama era filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, que era também um dos filhos de José, nós tínhamos a figura de Gamaliel. Da tribo de Benjamim, Abidã. Da tribo de Dan, Aisser. Da tribo de Assé, Pagiel. Da tribo de Gade, Eliasaf. E da tribo de Naphtali, Aira. Então, elegemos aqui os cabeças de cada tribo, né, príncipes, para ajudar aqui o sacerdote Arão e Moisés na contagem dos homens aptos para a guerra. Então, esses são os representantes escolhidos na comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes das clãs de Israel, né? E aí Moisés vai convocar esses líderes naquele mesmo dia, vão se reunir toda a comunidade, todos foram registrados conforme a linhagem, de acordo com seus clãs e família. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deste modo, Moisés registrou os seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, na seguinte ordem. Então, agora vamos ver a quantidade de homens que vamos ter em cada tribo. Primeiro, da tribo de Ruben, né? Então, lembrando, os homens com idade acima de 20 anos, que estavam aptos para vir à guerra. Sabe quantos totalizaram? 46.500 homens. Esse foi o número da tribo de Rubens. Depois nós vamos ter a tribo de Simeão. Então, de novo, no mesmo critério. Homens acima de 20 anos que estavam aptos para a guerra. E foi se anotando nos registros, né? Totalizou mais do que a primeira tribo, 59.300. Depois foi a tribo de Gade, o mesmo critério, homens acima de 20 anos, e aí nós tivemos 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Então, até agora foi a tribo que mais teve homens acima de 20 anos, 74.600. Tribo de Issacar, 54.400. E da tribo de Zebulon, 57.400. Da tribo de Efraim, nós tivemos 40.500. Da tribo de Manassés, 32.200. Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.700, né? Então,
você começou a ver aqui, né? Então, olhando para os números que nós tivemos de cada uma das tribos, faltando ainda a tribo de Asser, que tinha 41.500, a Naftali, que tinha 53.400. Então, Moisés e Arão e os 12 líderes de Israel, né, registraram o nome de todos esses homens, foram incluídos nessa lista. Aí você está entendendo por que o nosso livro chama-se Números. E aí, todos os homens acima de 20 anos que estavam aptos para ir à guerra. Vou te falar a quantidade desse exército. O total foi 603.550 homens acima de 20 anos que estavam aptos para a guerra. Então, esse total, porém, não incluía as clãs dos levitas, né? Pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo e não conte os seus membros com o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo e da aliança, né? Então, sempre que o tabernáculo tiver que ser transportado, os levitas desmontarão. Na hora de acampar, eles os armarão novamente. Então, coisas importantes já temos aqui no nosso primeiro livro, no nosso primeiro capítulo do livro de Números. Primeiro, o nosso exército, né? Que tinha de todas as tribos muitos homens, que totalizaram 603.550 homens. Também ficou de fora a tribo de Levi, porque eles tinham a responsabilidade de armar e desarmar o tabernáculo, né? Então, nós vamos ver que eles estavam ainda acampados no Sinai. Então, tudo isso nós ficamos sabendo no primeiro dia, no primeiro capítulo do livro de Números. O segundo, nós vamos ver a organização de Israel no acampamento. E olha como Deus é organizado, né? Então, sempre que olharmos para a nossa vida, vamos primar pela organização, porque nosso Deus era um Deus que tudo era no seu devido lugar, tudo era muito bem explicado, numerado, isso mesmo, veja só. Então, o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão: quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. Que coisa chique, não é? Pois bem, olhe só. A divisão da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, do lado leste, ao redor da bandeira, que quem era que estava ali como príncipe representando Naasson, né? Que era filho de Aminadab, que era o líder ali. Os soldados registrados era o maior quantidade, está aqui na tribo de Judá, 74.600. A tribo de Issacar, né? O número dos seus soldados era 54.400, e nós vamos ver que ele acampará ao lado da tribo de Judá. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida, né, com o seu líder Eliabe e os seus 57.400 homens de guerra. Total dos soldados do acampamento do lado de Judá era 186.400. E essas tribos aqui, quando saírem, marcharão na frente. Pois bem. E aí, nós vamos ver depois a divisão da tribo de Rubens, né, acampado do lado sul, da tenda do encontro, sediado ali, né, organizado e comandado com Elisur, que era o seu príncipe, com os seus soldados registrados de 46.500. Logo depois, acampando ao lado da tribo de Ruben, nós vamos ter a tribo de Simeão, com os seus 59.300 soldados. Depois, nós temos a tribo de Gad, que acampará logo em seguida, será tendo seu líder, né, Eliasaf, e o número dos seus soldados, nós já falamos,
45.650. O total de soldados acampados do lado ali da tribo de Rubens era 151.450. E essa tribo marchará em segundo lugar, né? Depois, logo em seguida, nós vamos ter os levitas, que sairão do meio do acampamento, transportando a tenda da congregação, né? A tenda do encontro, a tenda da revelação. As versões bíblicas, né, trazem diferenciação ali, mas é a mesma coisa. Todas as tribos marcharão na mesma ordem que acamparam, e cada um na sua posição, ao redor de sua bandeira. Então, cada tribo tinha sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim, né, que ia ao lado oeste, lembrando, né, que eles tinham 40.500 guerreiros. Depois nós temos a tribo de Manassés com 32.200 guerreiros, depois a tribo de Benjamim com 35.400. O total de soldados acampado do lado oeste, que é ali o lado onde fica a tribo de Efraim, era de 108.100. E eles marcharão ali na terceira etapa, né, em terceiro lugar. Depois nós vamos ter também a divisão ali de Dan, né, da tribo de Dan, que vai acampar do lado norte. Então, você está vendo, né, tudo divididinho, norte, sul, leste, oeste. E nós estamos vendo que a tribo de Dan é 62.700. A tribo de Assé vai acampar logo ao lado, com seus 41.500 guerreiros. A tribo de Naftali vai acampar logo em seguida, e eles têm 53.400 guerreiros. Então, os soldados de acampado ali do lado de Dan, né, que é do lado norte, é 157.600. E elas vão marchar por último, né, ali com a sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados de acordo com as suas famílias, número de israelitas contados no acampamento segundo as suas divisões, totalizaram 603.550, né? Porém, lembrando sempre que os levitas ali, os sacerdotes, não eram contados. E nós podemos ver que não só Moisés, mas os israelitas fizeram tudo conforme Deus havia ordenado. E aí nós vamos ter nomeação dos levitas para o serviço, né? E é interessante que nós vamos ter o registro desses levitas, isso mesmo, né? Nós vamos ter da tribo de Levi, nós temos 3 filhos, né? Gerson, Coate e Merari, tá? São essas 3, vamos dizer, 3 famílias, né? Que vão ser muito fortalecidas e vão trabalhar em conjunto. Lembrando que esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrado quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Lembrando que nós tivemos o episódio, né, da morte de Nadab e Abiú, porém, né, que morreram ali na presença do Senhor. Então, nós vamos ter os outros filhos que restaram, que é Eleazar e Itamar, que vão estar ali com o seu pai no serviço sacerdotal. E aí, nós vamos ver que foi chamado os membros da tribo de Levi, e eles foram apresentados ao sacerdote Arão para ser o assistente do sacerdote. Então, os levitas eram os assistentes do sacerdote, né? Lembrando que temos aqui Arão, sumo sacerdote, Eleazar e Itamar, né? Então, logo em seguida, eles eram apenas 3, então nós vamos precisar de um reforço aqui. E quem vai ser esse reforço levantado? Os levitas. E aí, eles serão responsáveis por cuidar, né, de toda a questão ali de servir Arão no desempenho das funções na tenda, né, do tabernáculo. Eles vão cuidar dos utensílios sagrados, eles também vão servir como representante ali do povo junto ao sacerdote.
e nós vamos ver que são eles os responsáveis no transportar de todo esse tabernáculo aqui. E nós vamos ter o registro agora desses levitas. Nós vamos, falei que Levi, né? A tribo de Levi, os filhos de Levi eram três, que é Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson vai ter o seu representante, como de Coate, como de Merari, né? Os descendentes de Gerson era constituído dos clãs de Libni e Simei. Essa clã, né, o total deles era 7.500 indivíduos, todos do sexo masculino, de um mês de idade para cima. Então, a área designada para o seu acampamento ficava na oeste, atrás do tabernáculo. E o líder do clã dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Então, nós vamos ver que dos descendentes de Coate, né, que eles eram constituídos das clãs de Arão, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E eles tiveram uma quantidade de 8.600 indivíduos do sexo masculino, né? Lembrando que a contagem aqui era a partir de um mês de idade para cima. Eles já podiam ser contados ali do sexo masculino como integrante dessa comitiva, né? E aí você percebe aqui um mês de idade, lembrando que no 8º dia ele era circuncidado, todo do sexo masculino, né? Então, ele, ao 8º dia ele era circuncidado, então com um mês ele já podia sim ser contado aqui como parte integrante aqui dos clãs dos levitas. Então, nós podemos ver aqui os de Coate também, e agora nós vamos ver os descendentes de Merari, que tiveram uma quantidade de 6.200. Então, quando Moisés e Arão contaram os clãs dos levitas, o total foi 22.000 indivíduos do sexo masculino a partir de um mês de idade, né? E aí, isso é extraordinário, nós vermos essa organização, né? Então, logo aqui nos 3 primeiros capítulos, você percebeu o significado do nome deste livro, que é Números. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.